Continuando a nossa série de vídeos sobre Cymbidium. Então agora eu vou ensinar vocês como replantar, como fazer as mudas dessas plantas. No momento em que se for fazer a muda, reinvasar qualquer tipo de planta, qualquer espécie, é preciso se concentrar somente nessa atividade. É um momento que você tem que ter para fazer essa atividade. Então pega lá o mate, o chimarrão, se senta com calma, tranquilidade, para não cortar a planta em local errado, certo? Ai, hoje tá bom. A palavra Cymbidium, ela deriva do grego da palavra kymbos, que quer dizer formato de barco. Então, justamente, deixa eu pegar um aqui. Justamente pelo seu labelo ter este formato arredondado, como se fosse o casco do barco. Vamos lá então, botar a mão na massa para fazer as mudas e reinvasar o Cymbidium. Assim que passou a flor do Cymbidium, você já pode começar a fazer mudas ou retirada do vaso. Interessante é sempre poder anotar no vasinho a cor do Cymbidium, porque às vezes a pessoa cultiva várias mudas e o vegetal é muito próximo, muito semelhante de um de outro, daí não sabe mais qual é aquela cor que foi feita a muda. Então a gente sempre escreve a cor predominante da flor e a cor do labelo. Por exemplo, esse aqui é rosa com o labelo bordô, certo? Então, para retirar o Cymbidium do vaso não é muito fácil. Às vezes é necessário cortar o vaso em que ela está, justamente porque o Cymbidium é uma orquídea de raízes profundas. As raízes são bem estruturadas e profundas, por geralmente se tratar de uma planta de solo. A maioria dos híbridos que são produzidos são de plantas terrestres ou de local bem rochoso. Então as raízes elas se fixam e o pote fica difícil de retirar. Se por um acaso você apertar bem o potinho, puxar aqui pelas folhas e não ter dificuldade para retirar do vaso, não pense duas vezes. Corta com a faca aqui, serra o vasinho e retira a planta para prejudicar menos as raízes. Retirou do vaso, começa a retirar ao redor dos bulbos com cuidado, porque sempre vão ter brotinhos novos, ó, surgindo. Vai retirando com cuidado o substrato antigo. Esse caso aqui tem tanta raiz já que quase nem tem muito substrato. Que você retirando bem ao redor dos bulbos, já vai dar para notar aonde está o rizoma, a partezinha do caule que liga um bulbinho desses no outro. Interessante também que essas casquinhas velhas aqui, ó, o que for sequinho, a gente vai fazendo a retirada só daquilo que tá seco, ó. Cuidado perto do broto para retirar as casquinhas. Porque nessas casquinhas aqui é onde vão se esconder às vezes cochonilhas, caramujos. Feita essa primeira limpeza, eu vou procurar onde estão surgindo os brotinhos. No caso que seria a frente da planta, onde ela está se desenvolvendo, crescendo. Principalmente porque se eu for fazer uma muda e cortar a parte da onde tem o brotinho e deixar um bulbo antigo, aquele bulbo antigo que eu deixei, ele vai demorar mais para florir. E esse que tem o brotinho, ele já logo vai se desenvolver e fazer floração. Então, às vezes a gente troca muitas mudas com o vizinho. Então, cuidar para quê? Para não dar a parte sempre nova, porque você vai ficar com a parte velha da planta e vai demorar mais para florescer. Então tem que entrar num acordo aí quando vocês forem fazer essas mudas. No caso a gente tem um brotinho saindo aqui
neste ladinho. Então, temos um brotinho saindo aqui, temos outro brotinho saindo aqui. Então, essa é a direção de crescimento para esse lado e para esse lado. Tem duas direções de crescimento na mesma planta. Por se tratar de uma planta bem estruturada com vários bulbos, eu posso cortar e fazer duas mudinhas tranquilamente nessa planta. Se eu olhar bem agora pelo meio dela aqui, eu posso perceber que tem a parte velha, ó, o bulbo velho sem folhas bem no meio. Então é nessa região que a gente vai fazer o corte, separando uma muda com uma frente para um lado e uma muda com frente para o outro lado. Para fazer o corte, geralmente eu uso a faca para o Cymbidium porque as raízes são muito densas e o bulbo é difícil de cortar, então com tesoura fica meio inviável. Não esqueça que tem que esterilizar o instrumento de trabalho. Coloca na chama do fogão, deixa bem quente, espera esfriar para fazer o corte. Então a gente viu ali a parte que estava com o bulbo antigo. E é nessa região ali que eu vou fazer o corte. Não é uma tarefa muito fácil de cortar. Então, abrindo bem naquele bulbo antigo que eu tinha ali, eu consigo duas mudas. Retiro todo o substrato que ficou antigo ao redor da raiz. Nesse momento, algumas raízes onde foi cortado, elas podem se desprender da planta. Não tem problema, porque a quantidade de raízes que vai ficar na orquídea já é o suficiente. Tem bastante raiz aqui. Limpa bem. Pela região interna, as casquinhas que vocês não tiveram oportunidade de tirar antes, façam isso agora. Só retirem partes da orquídea que estiverem secas, certo? Poda de raiz. Nós não aconselhamos podar a raiz, porque o que tiver na planta está vivo. Aquilo que já não está mais de serventia, no momento em que você arranca do vaso, ela vai cair. Então, o que permanecer conectado não precisa ser podado. A gente deixa essa raiz e ela vai colocar mais raízes no pote conforme o brotinho for crescendo. Então, aquele pote que eu tinha anterior já está com um nomezinho, eu já posso usar ele para essa muda menor aqui que eu fiz. A outra mudinha, aqui no caso, eu posso ainda abrir mais uma vez, certo? E botar num outro vaso um pouco maior. Nunca escolham vasos extremamente grandes para o Cymbidium, porque as raízes gostam de ficar bem apertadas. Se você colocar ela num vaso muito grande, ela vai demorar às vezes 1, 2 anos para florescer até que as raízes contornem todo aquele ambiente. Além do que o vaso muito grande traz muita umidade para a planta e pode fungar raízes e acabar comprometendo a planta como um todo. Então sempre um vasinho um pouquinho maior do que você tinha anteriormente. Se cortar e fizer muda, pode voltar, como no caso esse aqui, para o pote de origem. Ó, tem bastante espaço aqui para ela se desenvolver. Como plantar? Como nós utilizamos a terra como substrato para o Cymbidium, nós gostamos de colocar o cascalho no fundo do vaso, para que esses furinhos aqui de baixo
não fiquem entupidos de terra e acabem não liberando mais a passagem da água. Então a gente põe o cascalho. Quanto de cascalho? Mais ou menos o tanto que o pote consiga ficar as raízes da orquídea em cima desse cascalho. Então você vai completar o tanto que precisar para que a raiz fique colocadinha em cima do cascalho. Colocou o cascalho, coloca a orquídea, as raízes. Plantar no meio, qual o sentido de colocar a planta? Bom, se eu sei que o broto tá nessa direção, eu tenho que deixar mais espaço do pote para o crescimento do broto. Então eu vou encostar essa parte antiga, que não tem mais brotação, mais na borda do vaso. E vou deixar o espaço que eu preciso para o crescimento do broto. E aí é só preencher com o substrato que você vai utilizar, se é a casquinha de pinos, pedacinhos de madeira, ou se é esse composto aqui orgânico de terra já adubada. Preenche. E agora está prontinha a sua mudinha de Cymbidium com o substrato. Todo ao redor. Espaço do broto. E como falei para vocês, essa daqui agora, depois de plantada, você vai fazer o que? Regar bem todo o vasinho, deixar a aguinha escorrer e já pode aplicar o Osmocote. São poucas bolinhas, mais ou menos uma colher de chá ou de café ao redor do vasinho. Então, pessoal, sobre como fazer a muda de Cymbidium e trocá-lo de vaso, era isso. Continuem curtindo os nossos vídeos e compartilhando com seus amigos. Não esqueçam de deixar mais ideias para os próximos vídeos no nosso canal e de se inscrever lá. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenha uma ótima semana. Até mais!